Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar com vocês mais um pouquinho sobre o controle de acesso linear HCS. Hoje em especial vamos falar sobre o módulo de intertravamento. É este equipamento aqui, certo? Esse modelo que eu estou mostrando para vocês tem duas teclas, mas ele pode conter até 4 teclas, certo? 2 ou 4 teclas ou nenhuma tecla. Mas em todos os casos, o equipamento pode ser comandado por um dispositivo externo. Por exemplo, aqui nessa demonstração nós vamos fazer um vídeo com um receptor CTW4 com 2 leitoras. De modo que a primeira leitora nós vamos fazer uma simulação abrindo aqui a primeira eletroímã, bem como a segunda leitora abrindo a segunda fechadura eletroímã, ok? Nesse caso aqui nós estamos com a alimentação ligada direta nas fechaduras, certo? Sem nenhum tipo de central auxiliar, a tensão de 12 volts conectada direto, bem como nos equipamentos também, já deixamos tudo interligado na tensão de 12 volts para facilitar ganhar tempo no vídeo, certo? Vou falar para vocês um pouquinho do módulo de intertravamento. Você já deve ter visto em nosso canal um outro vídeo falando desse equipamento, certo? Lá ele está sendo exemplificado com uma giga de teste. Aqui nós fizemos uma simulação um pouco mais real para que você possa vislumbrar um pouco mais do que é esse equipamento na prática. Eu vou aproximar aqui o equipamento para que vocês possam observar um pouco mais de perto, ok? O importante aqui no caso são as conexões. Nós temos aqui um par de fio azul. Esse par de fio azul é onde nós ligamos o sensor. Por exemplo, aqui no exemplo nós temos 2 portões, 2 simulações de portão. De modo que este par azul será ligado nos sensores. Eu coloco um sensor em um portão e outro no outro. Ligo os 2 em série e trago um par de fio e conecto aqui no fiação azul, ok? Um par de fio amarelo. Esse par de fio amarelo é onde conecto a conexão de relé que vem do receptor CTW4, certo? Do primeiro relé. Esse par verde é onde faço a interligação do segundo relé. Isso mesmo, o relé proveniente da segunda leitora, ok? Daqui a pouco vamos aproximar a imagem ali do quadro para a gente poder ter uma noção melhor dessas conexões. Após o par amarelo, que é onde nós ligamos aqui o relé proveniente da primeira leitora, tem um trio aqui constituído de marrom, amarelo e cinza. Aqui é a saída que agora vai comandar a própria fechadura, ok? Bem como esse outro trio aqui, ó, constituído de marrom, verde e cinza, vai comandar o segundo portão. Como a gente está trabalhando ali com NF, que é a tensão direta na fechadura eletroímã 12 volts, vamos utilizar aqui o amarelo, que é o comum, e o cinza na primeira eletroímã, e vamos utilizar aqui o verde e o cinza na segunda, ok? Por quê? O amarelo com o marrom é comum em NA, e o verde com o marrom também é comum em NA, então nós precisamos aqui no comando NF. A entrada aqui no módulo de intertravamento, que vem lá do relé do CTW4A, da primeira leitora no amarelo e da segunda no verde, nesses 2 pares aqui, deve ser um contato NA, porque o que importa aqui pra gente é a saída, que é comum NA e NF, a gente escolhe o que a gente vai precisar na saída do módulo de intertravamento. Eu friso para vocês que esse aqui é o modelo LN308, ok? Vamos aproximar a imagem do quadro ali agora para a gente acompanhar melhor as ligações? Pois bem, pessoal, vou explicar para vocês aqui agora o esquema de ligação do receptor CTW4 com o intertravamento, ok? Aqui nós temos um intertravamento com 4 teclas. No entanto, o controle será feito por meio das leitoras e os relés provenientes do receptor CTW, certo? Não faremos a utilização das teclas, mas se eu acionar pelas teclas também funciona e o intertravamento é efetivo. Saindo aqui, o primeiro relé do receptor CTW4, ele é constituído de amarelo, marrom e cinza. O amarelo é o comum, o marrom é NA e o cinza NF. Vocês lembram que eu mencionei que nós vamos trabalhar com o comando NF? Sim, mas é um comando NF nas fechaduras. Vocês devem sempre se lembrar que o comando que entra no módulo de intertravamento é NA, de modo que eu vou usar o amarelo e o marrom. O cinza, nesse caso aqui, eu vou descartar, ok? Pego o amarelo e o marrom
e faço a conexão aqui direta nos dois amarelos do intertravamento, formando assim essa conexão. Pego o amarelo e marrom e conecto nos dois amarelos do intertravamento, correspondente à primeira saída, o primeiro botão lá do intertravamento, que vai funcionar na nossa primeira fechadura eletroímã, ok? O fio cinza aqui do receptor CTW, eu enrolei ele aqui para ficar mais apresentável no vídeo, certo? Não está sendo utilizado. Para a segunda fechadura eletroímã, vamos utilizar o relézinho proveniente da segunda leitora do receptor CTW4, que é constituído de verde, marrom e cinza. Qual par que eu vou utilizar ou ligar nos dois verdes do intertravamento? Isso mesmo, vou ligar o verde e o marrom, que é comando NA, aqui nos dois verdes do intertravamento. Consegue acompanhar daí? Pego o verde e o marrom e ligo no intertravamento. O verde e o marrom, ligado nos dois verdes do intertravamento. A interligação entre o receptor CTW e o intertravamento LN308 é somente esta. Vamos trabalhar nesse exemplo aqui com dois relés, duas saídas de relés correspondentes às duas leitoras, ok? Leitora 1 e leitora 2. Agora vamos falar um pouco sobre a conexão que sai do intertravamento para interligar até as eletroímãs, ok? Pessoal, eu aproximei um pouquinho mais aqui a imagem agora do intertravamento para a gente poder acompanhar essas conexões aqui, certo? Nós temos aqui a saída para comandar a primeira fechadura eletroímã e a saída para comandar a segunda fechadura eletroímã. Nesse caso, nós não temos nenhuma central de alimentação, como mencionei no início, para as eletroímãs, de modo que ela será alimentada direto com uma fonte 12 volts. Mas pense, se eu deixar a alimentação 12 volts ligada direto na fechadura eletroímã, o que vai acontecer? Ela nunca vai abrir a menos que eu tire essa fonte da tomada. Então o que o intertravamento fará? Ele fará a interrupção momentânea dessa tensão para que a fechadura eletroímã possa se desprender e assim abrir o portão, certo? Vamos analisar aqui essa fiação. Como nós estamos usando uma fonte direta na eletroímã, nós vamos usar os comandos aqui, as saídas do intertravamento, para a primeira eletroímã, ou a fechadura que será comandada pela primeira leitora do receptor CTW. Vamos usar aqui a saída amarelo e cinza. Por que amarelo e cinza? Amarelo e cinza é o comum e o NF, comum e normalmente fechado. Nesse caso, vamos desprezar aqui o marrom, vamos deixar enroladinho aqui só para ele ficar mais apresentável, ok? De modo que esse fio, esse par aqui é constituído de preto e vermelho, que está enroladinho, vem direto de uma fonte 12 volts. Só que eu não posso ligar ele direto na eletroímã. Então, mandei diretamente o negativo retornar para a eletroímã, daqui a pouco vocês vão ver na imagem ampliada, ok? E o positivo, que é o vermelho, ele entra aqui no comum e sai no NF do intertravamento. Ou seja, o positivo vai entrar no cinza e sair aqui no amarelo, retornando para a fechadura, ok? O mesmo se dá com o segundo portão, a segunda fechadura eletroímã. Nós vamos utilizar aqui, ó, o verde e o marrom, está certo? Não, vamos utilizar o verde e o cinza. Por que o verde e o cinza? Verde e o cinza é comum e NF, conforme você pode acompanhar aí, tá vendo? Mesma coisa, a tensão vem direto lá da fonte, a tensão vem direto da fonte. O negativo eu mando direto para a eletroímã, retornando aqui pelo mesmo local, dando a volta por trás, ok? E o positivo entra aqui no verde e sai no cinza. E vai direto para a fechadura a partir daqui. De modo que é só isso que nós precisamos para que o nosso intertravamento funcione. Tem um detalhe importante também que nós mencionamos, que é a questão do sensor, que é interligado aqui nesse par de fio azul. Nas duas fechaduras eletroímãs, porque nós vamos aproximar a imagem de todos os equipamentos para você ver melhor, você vai ver que há um par de fio azul entre um equipamento e o outro. E eles se juntam em série e vem aqui nesse par azul, que é o par do sensor. O sensor serve para indicar que o portão está aberto e muitas vezes até mesmo contar o tempo ali, o temporizador, para que
o intertravamento possa soar um alarme, caso ele não seja fechado no tempo programado. Pessoal, vamos aproximar então aqui a imagem de todos os equipamentos para a gente fazer um teste? Pois bem, pessoal, nós temos aqui um cartão cadastrado já nessas leitoras, né? Que já manda um comando para o receptor CTW4, de modo que ele já comanda o módulo de intertravamento, ok? Vale lembrar que o sensor das fechaduras eletroímãs é um par de fio que veio daqui, outro veio desse lado, ele fez uma ligação em série e um par apenas, resultado dessa união em série, retorna e liga no par que é o azul, que é o sensor do intertravamento, ok? Vale lembrar também que se você estiver usando uma fechadura que não seja eletroímã, uma fechadura convencional, você deve usar o comando comum INA na saída aqui do intertravamento, que para o primeiro portão seria amarelo e marrom e para o segundo verde e marrom. Outra coisa muito importante é que algumas fechaduras eletroímã, elas possuem uma central de comando de alimentação, onde o comando gerado pelo intertravamento também deve ser NA e não NF. Então atente sempre a esse detalhe muito importante. Vamos fazer um teste? Aqui nós vemos que a fechadura eletroímã foi liberada, aqui nesse teste. Vamos fechá-la. Pronto. Agora eu posso abrir a segunda fechadura. Abriu também. Se eu tentar abrir agora novamente a primeira, não é feita a liberação, pois a segunda ainda está aberta. Vamos ver? Fechou. Vamos abrir a primeira. Instalação feita com sucesso. Pessoal, como vocês puderam acompanhar, a instalação não é complicada. Para facilitar ainda o entendimento sobre a questão do intertravamento e suas conexões, suas ligações, nós vamos deixar agora na sequência do vídeo algumas imagens correspondentes à instalação ou aplicação desse equipamento, né? Com fechadura magnética, fechadura eletroímã ou mesmo placa de portão. Aí você acompanha as imagens e pode até dar um pause aí para poder observar melhor essas conexões, ok? Um grande abraço, até a próxima!